Graça e paz, irmãos. Dar início a uma mensagem evangelística que se encontra no Evangelho de João, lá no versículo 1, onde a palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o vicultor. Então aqui Jesus está dizendo que era Jesus, a palavra dele era como no dia a dia, era uma coisa simples para que as pessoas simples entendessem, porque Jesus ele é simples. Então aqui nesse primeiro versículo do capítulo 15 aqui, ele já fala que ele é a videira. A videira é um pé de uva. Então ele está dizendo: olha, eu sou um pé de uva, né? E meu Pai Deus é o vicultor, o que cuida do pé de uva, né? Aí no verso 2 ele fala: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então ele está dizendo o seguinte, que ele é um pé de uva e que as pessoas que servem ele é as varas, né? O que é a vara? É os galhos do pé de uva. E o galho da uva é onde dá o fruto. Primeiro ela floresce e depois vem o fruto, no galho, né? Nas varas. E no verso 3 ele fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E aí ele está falando ali para os discípulos: vós já estáis limpo pela palavra. Aí depois a gente vai ver que palavra é essa que ele está falando, né? E no verso 4 fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, viu aí, ó? Como a vara de si mesma, né? Preste atenção nisso aí. Como a vara, ou seja, o galho do pé de uva, se não tiver no tronco do pé de uva, ela de si mesma não tem como dar fruto, né? Então ele fala: se não permanecer na videira, né, que é o pé de uva, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Então, cada texto desse, cada estrofe tem um significado. Então, como ele fala ali da videira, né, que ele sendo a videira e as varas, né, sendo os discípulos. Então, por exemplo, se você isso aqui é profético, esse capítulo 15 é profético. Para a gente entender, depois a gente vai para o Apocalipse para a gente poder entender o que ele está falando nessa passagem. Lá em Mateus, no capítulo 16, lá onde ele fala lá aqueles que querem me seguir, ele fala aqueles que querem me seguir, que pegue a sua cruz, né, e negue-se a si mesmo. Ou seja, tem vários processos, né, do que ele diz que nós temos que fazer para poder seguir a vontade dele. Mateus, no capítulo 16, no verso 24, ele fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, tem que ter esse processo aí de negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir após ele, ou seja, ir atrás dele, né? Mas negar a si mesmo não é coisa fácil, mas também não é impossível, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse texto é muito lindo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no verso 13. Mas se você olhar o verso 11 e o verso 10, quando Paulo ele fala o que aconteceu, né, para poder ele dizer isso de eu tudo posso naquele que me fortalece.
Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele era o que perseguia. Quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido. Então, em Filipenses, lá no capítulo 4, lá no verso 11, presta atenção, no verso 13 ele fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito bom e lindo e todo mundo gosta de ouvir. Mas em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, Paulo fala assim: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Aí que vem Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Jesus deixou ele passar tudo isso para ele poder ser fortalecido, a fé dele. Então aí ele foi e falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja aí que ali Jesus permitiu aquele para ele negar a si mesmo, a vontade dele, né? A vontade de Paulo. Assim também é conosco, né? Para nós negar a nossa vontade, precisamos de passar por certas coisas que o Senhor mesmo deixa a gente passar para poder sermos aperfeiçoados. Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 26, fala assim: quando levaram dali, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, homem simples, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Então viu aí, seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais pranteavam e lamentavam. Então, por exemplo, quando Jesus foi para ser crucificado, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu depois. Pedro se tornou um grande homem de Deus, mas na hora ali de ir para a cruz, ele negou. E vinha passando um homem simples, um certo Simão Sirineu, do campo, um homem simples, né? E colocaram a cruz nas costas dele. Aí eu te pergunto, por que não colocaram a cruz nas costas de Pedro? Porque Pedro voltou, não quis, né? Então quer dizer, colocaram a cruz em quem? Em Simão Sirineu. Por quê? Porque o Simão Sirineu estava perto de Jesus. Você quer estar perto de Jesus? Então você vai carregar a cruz. Aí depois e a gente vai negar a nós mesmos. Porque quando a gente quer fazer a nossa vontade, então aí é como o ramo, lá que ele falou do pé de uva, né? Que ele colocou o pé de uva como se fosse ele. Então, se a gente for fazer a nossa vontade em qualquer coisa, aí é como se nós não tiver nele. E aí, não tendo nele, o que ele fala lá em João 15? Que ele vai cortar, né? Ele vai cortar os galhos e joga fora. Agora, você vai lá no Apocalipse, no capítulo 3, lá no verso 16, lá na igreja de Laodiceia, né? Primeira coisa, a igreja de Laodiceia, ele começa lá na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no verso 14, fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, diz o Amém, testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Viu aí? Agora, para você vomitar algo, precisa de estar no corpo. Então essas pessoas, elas estavam no corpo, mas Jesus fala assim: vomitar-te-ei, né? Aí ele começa a exortar, por que ele vai vomitar, que ele diz? Aí no verso 17, Apocalipse 3, ele fala: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um coitado miserável, e pobre, e cego, e nu. Aí no verso 18 ele fala: aconselho-te que de mim compres ouros refinados no fogo, né? Para que te enriqueça e vestes brancas, para te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha, e colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí no verso 20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como também venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então quer dizer, a palavra diz que Jesus ele se esvaziou todo de si,
mas ele hoje está com o Pai, ele está no trono com o Pai. Então ele está dizendo para essa igreja, que a igreja de Laodiceia é a última igreja, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos nos últimos dias aqui na terra para o arrebatamento, porque a terra vai continuar. Então ele está falando que se não tiver nele, se a pessoa quiser fazer a vontade dela, o galho vai cortar e vai jogar no fogo. O que simboliza isso no Apocalipse? João 15, é profecia, porque se a pessoa estiver fazendo a vontade dela, a vontade do mundo, e não estiver fazendo a vontade dele, e ele está falando, ele está exortando ali, falando que vai entrar na casa da pessoa. E na casa da pessoa é no coração e também na casa mesmo. Isso significa o quê? Se você depende, eu estou em denominação tal, ou eu estou em grupo tal, isso não faz diferença. Você tem que estar, nós temos que estar em Cristo. Não interessa o lugar que você está, porque João, lá na ilha de Patmos, o único apóstolo que sobrou vivo, ficou anos na ilha de Patmos, morreu velhinho lá, e foi lá que Jesus deu o Apocalipse para ele, revelou o Apocalipse. Então essa mensagem chegar em você, cristão, divulga essa mensagem, e na hora que essa mensagem chegar em você, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você abre o seu coração, se arrepende das suas práticas, purifica a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, porque ele vem morar em você, e o sangue dele vem sobre você, porque o sangue dele está vivo e clama mais do que o sangue de Abel, diz Hebreus no capítulo 12, lá no verso 24. Então, uma vez esse sangue, tudo é espiritual, mas tem a simbologia, ele lava você dos seus pecados, e você pode se tornar um com ele, independente aonde você esteja. Mesmo que você fez algo errado, você tem uma pena de não sei quantos anos, você não vai sair, vai demorar décadas para sair, lá dentro mesmo você pode se arrepender. Se você estiver ouvindo essa mensagem, entendeu? Enjoelhe e pede arrependimento para ele, que o sangue dele lava você, e você pode tornar um com ele. Aí ele fala, como é então que ele fala lá em João 15, como é que essa palavra, quando ele fala lá em João 15, no verso, ele fala assim, toda vara que não dá fruto, ele corta. Então as varas que não der fruto, ele vai cortar. Que agora, isso aqui é uma profecia para o final. Ele vai cortar e vai, igual ele falou lá, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque não vai no arrebatamento. Vai ter que ficar para cair no fogo. O fogo é a tribulação. Você pode alcançar a salvação, mas você tem que perder a cabeça, você tem que morrer de fome, de sede ou de calor. Isso está no Apocalipse no capítulo 7, lá no verso 14, no verso 16, e isso também está no Apocalipse 20, no verso 4. Então, meu irmão, ainda dá tempo para nós, eu e você, eu também estou incluído. É uma luta todo dia, todo dia nós temos que negar nós mesmos, o nosso pensamento, tudo, e seguir Jesus na vontade dele. Aí ele fala, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. No verso 3 de João 15 ele fala, vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Então que palavra é essa que ele falou para a pessoa estar limpa e dar fruto? Aí você vai lá em João, no verso 14, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, lá no verso 23, que você vai ver o que está escrito, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, viu aí? Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Viu aí? Então qual que é o princípio? É amar. O princípio é amar, ele já colocou lá, amar Deus sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre tudo. Ele ainda fala, aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, casa, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Mas não é para você largar a sua família não, é você amar Deus mais do que qualquer pessoa, mais do que você, e seguir Ele. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando, então eu desejo que Ele abençoe você, que Ele abençoe a sua família. Entendeu? E que ele venha fazer morada em você, porque aí quando ele vem fazer morada em nós, nós tornamos um com ele. Oh glória, aleluia, vem Senhor Jesus. Apocalipse no capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem Senhor Jesus, amém? O Senhor te abençoe em nome de Jesus.